Já chorei antes de subir. Mas, realmente, como ele disse, foi uma luta, mas toda luta tem uma vitória. Amém? E nós estamos aqui, é uma vitória, uma dupla vitória, né? E quero agradecer também a família Rema, que pegou junto com a gente, entendeu? E eu tentei muito, assim, já foi o 3º ano para estar aqui. E no primeiro ano, sempre tinha uma palavra do pastor Bruno que animava muita gente, onde ele dizia, foguete não tem ré. Entendeu? E eu segurei muito essa palavra. E como eu quero agradecer ao meu pastor, a reverenda Jaqueline, por estar conosco nesse momento. E a minha ministração, eu quero falar sobre constante. Ser constante. E eu fui buscar o significado de ser constante. E o que é ser constante? O que não sofre alteração, é inalterável, sempre constante e presente. Porque assim é o nosso Deus, sempre presente na nossa vida. Entendeu? Eu vou ler aqui em Josué, do 1 ao 5. Onde ele diz, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. E aqui no 5 foi o que eu mais me apeguei, onde ele diz, nenhum se sustentará diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então, aqui o Senhor, ele foi com Moisés até o último dia. Levantou Josué, depois da morte de Moisés, até o último dia. E Deus não muda. Ele continua o mesmo. Então, ele é conosco todos os dias, até a volta de Cristo. Amém? Deixa eu ver. E eu vou abrir aqui em Isaías 42, 16. Isso, 42, 16. Vamos dizer assim. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante ele, e as coisas tortas farei direita. Estas coisas lhe farei, e nunca os desampararei. E esse é o nosso Deus na nossa vida. Quantas vezes nós nos encontramos em circunstância que nós queremos desistir, entendeu? Onde nós, olha assim, não estou vendo como ir adiante. Então o Senhor está na nossa vida, em que situação? Em todas as situações. Onde nós não vimos o caminho, Ele é a luz. Ele nos guia pelas veredas da vida, porque essa é a promessa dEle para a nossa vida. Amém? E aqui, deixa-me ver, Isaías. Em Hebreu 10, 23. Isso, 10, 23. Que diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Amém? Deus é fiel em nossas vidas. E eu passei por muitos momentos que eu aceitava as situações onde queria me colocar lá embaixo, onde palavras que me desanimavam, e por muito tempo eu fui assim, até que eu cheguei a um momento que eu decidi mudar. De que forma? Botar o que estava de dentro, que não me servia para fora. E continuei sempre assim. E até hoje eu não aceito nenhuma palavra negativa que venha me colocar lá embaixo. Por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo.
Eu sei o Deus que me sustenta. Então, o que eu digo, não é a circunstância, não é a circunstância que vai mudar a minha fé. Mas é a minha fé que vai se levantar e dizer a circunstância é desse jeito, é da forma que Deus fala. É da forma que Deus fala ao meu respeito. Porque nós somos filhos, eu sou filha. E se eu sou filha, eu sei o pai que eu tenho. E se eu sei o pai que eu tenho, eu posso me levantar em fé e dizer, aqui não, Satanás, porque aqui você perdeu. No primeiro ano que eu tive que eu agarrava essa frase do pastor Bruno, infelizmente foi necessário eu parar, por questão de saúde. E eu vi as pessoas que estavam comigo, terminou o rema, tudo, e não fiquei triste, porque eu sabia que não era aquele momento, mas eu sempre tinha uma frase que eu dizia, Satanás ele pode até pensar que me parou, mas não sabe ele que eu estou no tempo de preparação. E quando eu me levantar, não vai ter nada que me pare. Porque eu sei os meus direitos de filha. E todos os dias eu declaro, na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos, Satanás não pode, não tem autoridade. E nessa última matéria, eu peguei uma frase que eu implantei também na minha vida. Que quando as coisas se levantam, em vez de eu gritar, eu olho para quem eu estou gritando, porque uma palavra que eu guardei no rema, quando você estiver sendo afrontado, não olhe para a afronta, mas olhe para quem está por trás dessa afronta. Então, eu resolvi olhar para que direção verdadeiramente eu tenho que gritar. Qual a circunstância? E muitas vezes eu paro e digo, Senhor, guia-me. Senhor, me faz entender realmente o que está acontecendo. E uma coisa que eu vejo, que eu estou vendo o resultado. Então, eu aprendi com a frase do pastor, quando a circunstância se levantar, o Satanás não tem nenhum poder sobre a minha vida. Porque quando ele olhar para mim, ele tem que enxergar Cristo. Entre eu e ele, há algo maior, que é a cruz. Como o professor sempre dizia, quando Satanás se levantar, Satanás aqui não. Porque quando você vier, você tem que ver a cruz. Entre eu e você tem uma cruz, onde o sacrifício que eu não pude fazer, o Senhor fez por mim. Então, essa verdade me dá essa autoridade. Me dá essa autoridade. Teve um período que, lá na igreja, logo no início, quando eu estava começando a olhar pelo lado espiritual, a Maísa foi pregar lá, e a gente do lado de fora conversando, e eu comecei a conversar com ela sobre isso, o meu levantar, o eu não aceitar, e eu disse, teve um período que eu disse, chegou um momento que eu guardei tanto, que eu explodi e botei para fora, eu gritei, e quando eu gritei, eu vi que houve um alívio, e depois disso eu não parei. E ela olhou assim para mim, me ouvindo, ela fez, esse vai ser a sua pregação. Aí quando ela disse, eu fiquei assim, tordoada, que eu dizia, eu vou fazer o rema, mas quando chegar lá em cima eu não vou. Eu vou dizer que eu não vou desistir, entendeu? E nessa preparação me veio essa recordação. Então, o quanto vale você prestar atenção no que você ouve, nas palavras que você recebe, entendeu? Porque do jeito que existem palavras de morte, de maldição, há palavras de vida e de bênção. Então, nós escolhemos, entendeu? Porque há situação na nossa vida que a gente pode até nos encontrar no chão, mas a escolha de se levantar é minha e sua, entendeu? Nós podemos levantar em fé e dizer, esse não é o meu lugar. E nos levantar com poder e autoridade como filhos de Deus. Amém? E quero agradecer a oportunidade e era isso que eu queria falar.